Olá, tudo bom? Nós vamos começar uma série de estudos, na verdade vídeos bem curtinhos, para te fazer refletir um pouco sobre a obra de Jesus, a importância de tudo que Ele fez, por que Ele desceu do céu, por que Ele nasceu, da forma como Ele nasceu, até o momento dele se entregar naquela cruz desse jeito, sofrendo e morrendo de uma forma tão cruel. Tudo tem um porquê. Talvez você nunca tenha se perguntado o porquê dessas coisas. Na verdade, são coisas básicas, dentro da palavra de Deus, e eu gostaria de refletir um pouco sobre essas coisas com você, para que nós possamos entender realmente a profundidade e a grande importância de tudo que Jesus fez enquanto Ele esteve aqui, ok? E nesse primeiro estudo, nós vamos enfatizar algo. Jesus já existia antes de todas as coisas. Antes da criação, antes de tudo ser criado, Jesus já existia. É incrível a gente poder conversar com algumas pessoas e perceber que na mente de algumas pessoas, de grande número de pessoas, a história de Jesus parece iniciar quando Ele nasce de Maria, naquela família, José e Maria, o burrinho saindo até Belém, Jesus nascendo ali naquela manjedoura. Mas na palavra, nós vemos que a revelação na palavra nos mostra que a história de Jesus começa muito antes ali do seu nascimento em Belém. Jesus já existia antes de todas as coisas. A palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, em algumas versões diz, era aquele que era o verbo. Ele estava com Deus. E Ele, Jesus, era o próprio Deus. Ele estava com Deus no princípio, ou seja, antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já estava, Jesus já existia. O versículo 3 nos diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Uma outra coisa que é comum a gente perceber é que na mente de muitas pessoas, quando se fala da criação, Deus criando as coisas, as pessoas imaginam só como se o Pai, Deus Pai, estivesse criando todas as coisas. Mas aqui a gente vê claramente que Jesus estava participando de uma maneira efetiva na criação. E existe um texto lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que reforça isso, dizendo: pois nele, pois em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ou seja, a presença de Jesus, o poder da sua palavra, a sua voz, fez com que todas as coisas fossem criadas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Não, a história de Jesus não começou ali em Belém. A história de Jesus começou muito antes de Belém, quando nada ainda existia. Jesus estava com Deus no princípio, e a palavra reforça dizendo que Jesus era Deus. E por isso, lá no início, quando nós vemos em Gênesis Deus falando: haja luz, e houve luz, você pode ter certeza que não era somente o Pai que estava presente na criação. O próprio Jesus, o próprio Pai, o próprio Espírito Santo, 3 em 1, estavam ali presentes na criação, e Jesus estava ali com a sua voz, dando ordem, alinhando com a sua palavra todo o universo. Então eu gostaria que você, nesse primeiro estudo, abrisse a sua mente para compreender que a história de Jesus iniciou antes de Belém. Jesus já existia antes de todas as coisas serem criadas. No próximo vídeo, no próximo estudo, nós vamos estudar um pouquinho sobre como foi esse nascimento de Jesus e o porquê, o motivo dele ter se tornado homem. Isso fazia parte do plano de Deus para salvar a sua humanidade. Deus te abençoe.